Desvende as origens históricas e implicações teológicas do papel de Maria no catolicismo. Explore como antigas tradições podem ter moldado sua figura. Saiba muito mais sobre esse assunto fascinante e crucial para a fé. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título Maria, Rainha dos Céus, a Divergência. Na semana passada, estudamos um tema delicado, porém necessário. Abordamos o assunto de como Maria incorpora uma tríade pagã comum na história. Hoje, vamos voltar e ampliar o assunto, mas antes, vamos retomar o que vimos na semana passada. Na obra As Duas Babilônias, de 1853, de Alexander Hislop, ele afirma que o culto mariano e outros elementos católicos derivam das religiões de mistério babilônicas. Hislop propõe que Maria, no catolicismo, ocupa um papel quase idêntico ao de Semíramis, esposa de Nimrod, que mais tarde foi divinizada como deusa-mãe e associada à figura da Rainha dos Céus. Com o passar dos séculos, a adoração à mãe com o filho se espalhou em diversas culturas do mundo antigo. Essa mãe divina geralmente era considerada eterna virgem, rainha dos céus e mediadora entre homens e deuses, características que mais tarde seriam atribuídas à figura da Virgem Maria no catolicismo. A doutrina de Maria como intercessora ou medianeira não encontra apoio na igreja primitiva dos 3 primeiros séculos. De fato, os primeiros pais da igreja, como Irineu de Lyon, Tertuliano, Justino Mártir, exaltaram Cristo como o único mediador. Foi somente após a institucionalização do cristianismo, sob o imperador Constantino, que se começou a observar a incorporação de práticas pagãs no culto cristão, como a veneração a santos, relíquias e, posteriormente, a figura de Maria. Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador do cristianismo, em sua obra História Eclesiástica, relata que Constantino procurou unir elementos pagãos e cristãos para consolidar o seu próprio império. Ele manteve o título de Pontifex Maximus, o mesmo usado pelos imperadores pagãos romanos para os líderes religiosos supremos. O filósofo, historiador e escritor estadunidense Will Durant afirmou o seguinte: o cristianismo impositivo não destruiu o paganismo, adotou-o. A Grécia morreu, mas seu espírito ressuscitou na teologia e na liturgia da igreja. Os deuses imortais da Grécia e Roma ressurgiram como santos cristãos. Isso diz Will Durant em A História da Civilização. Assim, muitos intérpretes consideram plausível que tradições religiosas tenham elevado Maria, aos poucos, a figuras como Semíramis, Ísis, Cibele e outras divindades femininas da fertilidade e maternidade que ocupavam no passado. Seu papel como intercessora repete a função de intermediárias que estas deusas cumpriam entre os homens e os deuses supremos em religiões antigas. A perspectiva cristã reformada enxerga na veneração a Maria não apenas um erro teológico, mas uma forma de idolatria. João Calvino foi direto ao ponto e disse: a veneração dos santos é uma falsificação da fé cristã e uma idolatria evidente. O culto a Maria, ao atribuir-lhe atributos que pertencem exclusivamente a Cristo, como onipresença para ouvir orações, intercessão universal e fonte de graça, subverte o Evangelho
e introduz confusão espiritual. A idolatria, no pensamento bíblico, não é apenas adorar imagens ou deuses estrangeiros, mas qualquer substituição, ou qualquer pessoa, ou qualquer objeto rival ao culto a Deus revelado em Cristo. Quando Maria é invocada como mãe da igreja, advogada nossa e refúgio dos pecadores, o coração humano é levado a depositar sua confiança nela, desviando-se da suficiência de Cristo. Além disso, o uso de imagens de Maria em procissões, altares e templos remete à prática pagã de dar forma visível à divindade, algo condenado pelo segundo mandamento. Em Êxodo capítulo 20, verso 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura. A Igreja Romana tenta justificar o uso de imagens como expressões de piedade, mas os reformadores insistem que o verdadeiro culto é aquele que nasce da fé na palavra de Deus, não da tradição dos homens. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, e guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículos 8 e 9. Entende o que está acontecendo? Consegue sentir esse chamado à pureza do Evangelho? Nós, protestantes, não conseguimos ter comunhão doutrinária com os católicos, porque baseamos nossa fé em fundamentos teológicos completamente diferentes. Os protestantes reconhecem apenas as Escrituras como autoridade suprema, sola Scriptura. Já os católicos colocam a tradição e o magistério da Igreja no mesmo patamar da Bíblia. Também divergimos profundamente quanto à salvação. Os protestantes creem que a justificação vem somente pela fé, sola fide. Já os católicos acrescentam as obras e os sacramentos como parte essencial desse processo. Além disso, discordamos sobre o purgatório e sobre a natureza da ceia do Senhor, o que evidencia a distância entre as duas tradições. Diante desses pontos, a teologia reformada identifica o culto mariano, tal como a Igreja Católica Romana pratica, como uma continuidade do paganismo babilônico revestido apenas de uma linguagem cristã. Teólogos e tradições moldaram a figura de Maria, com base em antigos arquétipos da deusa mãe. A sua veneração reflete uma teologia centrada no homem e nas emoções, e não nas escrituras sagradas. Alexander Hislop alertou que a corrupção da fé cristã se dá quando a tradição e a superstição suplantam a autoridade da palavra. Nesse sentido, o protestantismo continua a clamar pela sola Scriptura, apontando para Cristo como o único mediador, salvador e digno de adoração. Deus chama a verdadeira igreja a purificar-se de toda forma de sincretismo e a retornar à simplicidade do Evangelho. Em Colossenses, capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. O meu desejo é que Deus abra os olhos espirituais para perceberem o erro e que o povo de Deus se firme na rocha eterna. E não há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E olha, esse foi mais um post do nosso Teomídia Blog. E agora, o que você me diz sobre o saldo de hoje? Você nunca adorou ninguém na sua vida? Parente, jogador de futebol, padre, pastor? Nenhuma pessoa foi assim elevada aos seus olhos? Se você respondeu que sim, e até se você respondeu que não, imagino que tenha entendido o grande perigo que envolve a idolatria. Sabe de uma coisa? Eu vou apontar duas coisas que te farão bem com relação a isso. Tem um podcast nosso,
o Vida Pura. Eles são craques com os ídolos do nosso coração. Então, assista o de número 55. O título é Seu Olhar Mostra o Evangelho com ou sem esperança. E eu pesquei mais uma coisa bem interessante hoje também, quando falamos de sincretismo. E o que veio à mente era... sei, o TheoMediaCast. Se você estiver no Spotify ou outro agregador de podcast, é o hashtag 177. Mas aqui no YouTube, digite por Nelson Bomilcar e a simplicidade da igreja. E aproveita e digita aí nos comentários qual foi o seu TheoMedia Blog favorito. Inclusive, dentro do que falamos hoje, tem um texto excelente para agregar sua vida. Ele se chama Exclusividade na Adoração no Segundo Mandamento. É bem fácil de encontrar. Acesse theomedia.blog.br ou digite aí na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast. E sabe aonde eu descobri que tem muita coisa, mas muita coisa boa mesmo? Na theomedia.com, e se chama Nova, uma perspectiva de fé. Tudo que foi desenvolvido ali, as animações, aplicações bíblicas são excelentes. Entre no site ou baixe o aplicativo, porque tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus. Afinal, você sabe, tudo o que você precisa saber sobre vida cristã, crescer na fé, está onde? Você sabe, aqui na TheoMedia. Nos vemos na semana que vem, se Deus permitir, e que Deus abençoe ricamente sua vida. Até lá!